Fiel, o Corinthians já sabe qual é o seu grupo na Sul-Americana de 2024, que começa dia 2 de abril. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre nossos adversários, vou falar resumidamente, tá? Um pouquinho sobre cada um, a dificuldade, se eu achei o grupo difícil ou não, a logística, né, que também é importante analisar sempre. Vamos fazer um apanhadão desse grupo, né, coisa né, bem básica, né, propriamente passar um pouco por cima, né, fazer uma análise do que esperar dessa Sul-Americana. Antes de mais nada, gente, eu vou dizer que, fazendo uma indagação aqui, eu fiquei bem surpreso o quanto as pessoas, né, de modo geral, são, ignorantes futebolisticamente, tipo, falando assim, de modo geral, tá? Sei que tem gente que não acompanha tanto, tal, até entendo, mas o cara que acompanha, ou seja, às vezes o cara que vai comentar, zoar, é impressionante, porque vários antes, até corintianos, né, achando que o Racing e o Nacional, que caiu no nosso grupo, são o Racing e o Nacional originais, o Nacional do Uruguai e o Racing da Argentina, não são. Veio vários caras zoarem, o Corinthians estava ferrado, que era no grupo da morte, hã? E corintianos preocupados. Tipo, gente, um São Paulino, eu até comentei assim, num post, até pra quebrar a expectativa dos antes. Comecei assim, para os antes que estão querendo zoar, o Nacional, o Nacional que está nesse grupo é o do Paraguai em caixa alta, e o Racing é o do Uruguai. Tá, deixei bem claro. Aí um cara de zoar, não lembro como é que ele começou falando, mas depois ele mandou um comentário assim, apaga que dá tempo, Nacional maior Corinthians. Não, desculpa, ele falou Nacional maior Corinthians. Eu falei assim, é como se um time que não tem Libertadores Mundial é maior que um time que tem Libertadores e Mundial. Aí ele apaga que dá tempo, Nacional tem 3 Libertadores e 2 Mundiais. Aí eu falei, realmente, ele tem, o do Uruguai, o do Paraguai não. E até agora não teve resposta, porque eu também não responderia. Aliás, eu teria excluído. Não é excluído não, eu teria deixado lá, falar, passei vergonha, eu vou ter que tancar. Pelo menos o cara, ele foi, como a gente fala, foi homem, né? Tancou a homem no sentido de, teve coragem e deixou lá o comentário dele, né? Passando vergonha. Melhor do que te apagar, porque senão seria mais vergonhoso ainda. Mas enfim, só pra fazer essa apanhada que o pessoal, nossa, viajou geral, né? Eu fico impressionado às vezes com esse desconhecimento futebolístico. Porque você não saber quem são esses times, beleza. Mas você confundir com Racing e com Nacional, sendo que tá escrito lá Racing Uru, de Uruguai, e Nacional Par, que é de Paraguai. Tá escrito ainda por cima, e o símbolo não é igual. É só você conhecer o símbolo dos outros que você vai saber que não é o mesmo. Mas enfim, só fazer essa introdução com vocês, que foi muito engraçado, que acabou o sorteio, foi todo mundo querendo zoar e o Corinthians preocupado, enfim. Essa questão aí que me deixou bem, por um tempinho eu fiquei vendo os comentários dando risada e acalmando alguns corintianos. Mas acontece. Gente, antes de continuar, meu áudio talvez esteja um pouco mais espalhado, né? Não esteja sem microfone, porque eu já gravei 3 vezes esse vídeo, pra vocês terem uma noção, com a lapela, ela está com problema. Infelizmente, a gente, eu compro lapelas mais simples, mais baratas, porque assim, não dá pra ficar gastando dinheiro com lapela toda hora. Mas acho que talvez eu compre uma coisa mais cara, que eu medo de comprar e justamente zoar. Mas aí ele ficou com uma estática muito forte, eu tentei limpar, tentei colocar 3 vezes, mas não tá indo, enfim. Então eu vou gravar assim, sem nada. Esse celular, pelo que eu tô vendo, ele tem um áudio bom, né? Ele tem um microfone bom, lógico que não é igual uma lapela, mas acho que dá pra quebrar um bom galho. Mas enfim, eu acho que eu sempre falo que o importante é o conteúdo, lógico que não dá pra ficar com áudio ruim, mas eu acho que dá pra ouvir bem, né? Pelo que eu já fiz conteúdo em estádio e tal, no jornal pro estádio, inclusive, aí dá pra me ouvir bem. Então acho que assim, tá silêncio, né? Enfim, tá de noite, então acho que não vou ter problema. Mas enfim, né? Vamos tocar o vídeo, né? Do jeito que dá, né? Como dizem, né? Se não tem cão, caça com gato. Mas enfim, nossa, tá muito quente aqui. Eu desliguei o ventilador justamente pra não atrapalhar o som, mas tá difícil. Mas enfim, vamos lá. Vamos analisar nossos adversários primeiramente, eu quero fazer um apanhado deles. Começando pelo nosso Racing genérico, né, que todo mundo achou que era o Racing da Argentina, quando na verdade é o pobre Racing do Uruguai. E assim, gente, pra ter uma ideia do nível desse time, eu conheço um pouco do futebol uruguaio, e assim, o Nacional e o Peñarol, infelizmente, não estão tão bem, né? Infelizmente digo porque eu acho que eles engrandecem a competição quando eles estão bem, né? E faz anos que isso não acontece. Hoje em dia, eles até dão um trabalho aqui e ali, chegam uma fase um pouco mais avançada, mas nunca são postulantes, nunca conseguem coisas a mais que isso. E nisso, como eu falei, eles não estão lá tão grandes coisas, então são times nível mediano, vamos dizer assim, Nacional e o Peñarol hoje em dia, tá sendo bem legalzinho com eles. O segundo escalão seria, tipo, Defensor e o Danúbio. O terceiro escalão seria o nosso Liverpool, que nós enfrentamos no ano passado, e o Montevideo Wanderers, né, que nós também enfrentamos na Sul-Americana de 2019, nas oitavas, nas oitavas, isso. E esse time do Racing, ele estaria em nível abaixo. Então ele seria quarto escalão do nível do futebol uruguaio. Então é um time muito fraco, muito fraco. Então, esse time, assim, não só o Corinthians, mas os times têm obrigação de ganhar esse time, todos os times do grupo. Mas o Corinthians tem obrigação de passar o carro, tanto lá quanto aqui. E o primeiro jogo, inclusive, é lá no Uruguai. Né? Não sei se eles vão jogar no Centenário, no estádio do Peñarol, no estádio do Nacional, enfim, onde eles vão jogar. Mas o jogo inicial é lá no Uruguai com o mando do Racing. Né? Provavelmente vamos ter mais corintianos, igual foi no passado contra o Liverpool, porque já não tem tanta torcida, esse time tem menos ainda. Então provavelmente vamos ter mais corintianos
do que torcedores do Racing, né, racingistas, enfim, no estádio, né, se os liberarem carga para torcida do Corinthians, com certeza vamos ter muitos corintianos. Então esse é o nosso primeiro adversário. O segundo adversário é o Nacional do Paraguai, né, que todo mundo confundiu. Esse é um pouco mais tradicional, tudo mais, mas ainda assim não é nem um bicho papão. No Paraguai, né, vamos novamente fazer uma hierarquia, é Cerro e Olímpia. O Olímpia é soberano, mas o Cerro seria o segundo atrás, mas ainda assim está no primeiro escalão junto com o Olímpia. O segundo escalão seria Guarani, aquele mesmo que nós conhecemos, e o Libertad. E em terceiro está aí o Nacional. O Nacional, a gente, assim, como eu falei, está em terceiro lugar, em terceiro escalão no Paraguai, então não é nenhuma potência, né? Aliás, os times do Paraguai hoje também não são grandes potências, mas ele é menos ainda. Mas ele é um time levemente tradicional. Vira e mexe tá na Libertadores da vida, já chegou em final em 2014 contra o São Lourenço, ele perdeu por 2-1 no agregado, né? 1-1 no Paraguai, e perdeu 1-0 na Argentina. Então, assim, foi um jogo parelho, não perdeu de goleada, chegou na final, enfim. Então, assim, teve essa grande campanha, mas foi só essa campanha de destaque. Foi tipo, o Once Caldas, o São Caetano, foi essa única campanha de grande destaque do Nacional. O resto ele sempre cai na fase de grupo, é um time bem limitado de modo geral. Né? E nós enfrentamos eles, pra quem não lembra, em 2012 o Corinthians pega eles na fase de grupos, né? Vencemos 2 jogos, aqui por 2-0 e no Paraguai por 3-1. Né? Aqui foi gols de Jorge Henrique, não, Danilo Jorge Henrique, e lá foi gols de Jorge Henrique também, e Emerson e Elton. E lá o curioso é que eles venderam entre aspas, né? Eles mandaram, né? Eles não é que eles venderam para alguém, mas eles mandaram o jogo, né? Eles lá para a Cidade do Leste. Para quem não conhece, a Cidade do Leste é a cidade que faz fronteira com Foz do Iguaçu. E para quem conhece bem o Brasil, né, e as questões futebolísticas, o interior do Paraná é lotado de corintiano, né? Então, já sabe o resultado. Eles mandaram o jogo para lá porque eles queriam, porque eles sabiam que ia ter mais corintiano. Porque como eu falei, eles não têm tanta torcida, então para eles era mais negócio mandar um jogo lá na Cidade do Leste para fazer uma grana, né? Já estavam numa fase meio quase eliminados, né? Era o penúltimo jogo da fase de grupos, então já não tinha muita chance de classificar, então manda o jogo pra lá, vamos fazer uma grana, ok. Foi muito legal porque foi uma... Eu não lembro se teve outra situação em que um jogo internacional entre dois times de outros 2 países, né? Você conseguiu inverter o mando. Eu não, assim, a única vez que eu vi isso na minha vida, né? Pode ter tido outras, mas se teve foi bem raro. Então foi bem curioso essa situação. E aí, nosso último adversário, né? Olha, só pra fechar, Nacional, então, como eu falei, não é um adversário difícil, é um adversário factível, não é como o Racing, né? Acho que é um pouco mais complicadinho, mas assim, creio que lá dá pra vencer tranquilo e aqui, creio que aqui dá pra vencer. Aliás, contra o Racing lá dá pra golear lá e aqui muito bem. O Nacional acho que lá dá pra vencer bem e aqui também dá pra golear, né? Tranquilamente. Aí chegamos no Argentino Júnior, esse talvez seja o mais complicado, né? Aquele que. Acho que é aquele que vai passar de fase pro Corinthians, tá? Passar de fase entre aspas, né? Vou ter um asterisco aí. O Argentino Júnior, a gente pegou eles no passado na Libertadores, perdemos aqui por 1-0 e vencemos lá, ótimo, empatamos lá em 0-0. É um time que hoje tá pior do que ano passado, vendeu algumas peças e o técnico que estava lá saiu. Então assim, é um time que não está tão bem, né? Até se você for pegar, é um time que está em oscilação, então já não é tão forte quanto antes e o Corinthians é mais forte hoje. Então a tendência é que o Corinthians também ganhe, acho assim, ganha aqui, lá aquela coisa, argentino, em casa, catimba, jogo difícil. Lá eu acho que pelo menos empata, tá? Assim, pode perder? Pode, mas acho difícil. Acho que pelo menos, que Sul-Americana é aquela coisa, né? Sul-Americana, Libertadores, é complicado. Mas eu acho que lá pelo menos a gente consegue arrancar um empatezinho, talvez, né? E acho que talvez dê pra vencer também. Mas eu acho que um empatezinho também já estaria de bom tamanho. Então o adversário mais complicado do grupo, né? Já ganhou uma Libertadores lá atrás, né? Faz muitos anos. Né? Foi o time que revelou o Maradona, inclusive, né? Tem uma moto passando na rua, peraí. Aquela coisa de gravar sem fone. Tem que parar porque eu não sei como é que o áudio vai estar ruim pra vocês. Mas enfim. Então o time mais difícil. Difícil aqui. O time mais difícil do grupo. Mas ainda assim, também como falei, hoje não é um time ultra... Ano passado, gente, eu vou falar, não era tão difícil, né? Caiu o Fluminense nas oitavas de final. Não é nenhum bicho papão. Hoje, então, é menos ainda. Que ano passado a Corinthians era um horror de time. Então, esse ano é bem factível que a gente ganhe aqui e dê pra ganhar lá. Mas como eu falei, um empate lá, pra mim, já é um resultado ok. Se perder, eu vou entender, mas assim, o ideal é que pelo menos a gente arranque um pontinho lá na Argentina. Então, assim, de adversários, eu acho que o grupo do Corinthians, o grupo do Corinthians é tranquilo, não é um grupo difícil. Acho que o Corinthians passa de fase, isso eu tenho certeza. A questão é em primeiro ou em segundo. Aí eu coloquei um asterisco em passar de fase, por quê? O primeiro, colocado da Sul-Americana, vai direto para as oitavas. O segundo colocado, ele vai pegar o terceiro colocado daqui que vier de algum grupo da Libertadores. Aí eu não sei se é sorteio, se é cruzamento, se é ranqueamento, não sei como é que vai ser esse esquema. Mas vai pegar um time que vai ficar em terceiro lugar em algum grupo da Libertadores. E assim, eu acho que não é o fim do mundo, apesar de que é perigoso. Por quê? Os times que ficarem em terceiro na Libertadores, dependendo também, né? Porque assim, se for um Rosário da vida, já é difícil. Se for um Peñarol da vida,
que pode acontecer, que o grupo do Atlético é um grupo da morte. O grupo do Palmeiras também, o grupo do Palmeiras tem São Lourenço, Independente del Valle e o próprio Palmeiras. Então assim, se vier um desses três aí, por exemplo, Palmeiras, aconteceu um hecatombe, o Palmeiras cai de fase, pega o Palmeiras. Então assim, é meio perigoso, mas ao mesmo tempo pode vir umas babas, entendeu? Pode vir times tipo o Tadieres, que é o tá no grupo de São Paulo do Barcelona de Guayaquil, a tendência é que ele fique em terceiro. Então, pode cair um Tadieres. Então, não é o fim do mundo, mas a ideia é passar em primeiro para não correr esse risco de pegar algum time complicado e assim, cair logo, né, digamos, nem nas oitavas, né, na pré-oitavas, né, que a gente iria para uma pré-fase antes de ir para as oitavas de final. Então, a minha questão aqui é o Corinthians brigar pela liderança, porque eu acho que ele passa de fase nesse grupo. A questão é a questão é o Corinthians ficar em primeiro. Né? Eu acho que fica, como eu falei, o Argentino Júnior não está mais tão forte e o Corinthians hoje está mais fortalecido. Mas tem esse adendo aí que a gente tem que ficar de olho. Questão da logística, que eu acho importante a gente analisar. As viagens não são longas assim, não são longas entre aspas, né? Elas não são tão longas quanto poderia ser para um Chile, o São Paulo, por exemplo, vai jogar em... Vocês lembram do Cobressal, pra quem não lembra? É lá em... Que a gente jogou em 2016, que a gente venceu por 1x0, um gol contra. Eles ficam no meio do deserto, mas é de 7 habitantes. Pega no YouTube, que se você não lembra, ou se você é muito, muito jovem, pega no YouTube que você vai ver. Lá pra chegar é um parto. Porque, assim, tanto pro time quanto pra torcida nem se fala. Pro time, você tem que descer em Santiago e pega um avião. O Corinthians pega um avião militar até um aeroporto lá perto. E a torcida do Corinthians, quem vai de avião, desce em Santiago e aí vai via terrestre. Ou de caravana, nem sei como é que chega até lá, enfim. Mas é um rolê. E até que tinha bastante corintiano lá, hein? Vou falar a real. Pra uma cidade difícil de chegar, tinha bastante corintiano. Então, assim, a gente não pegou um Chile no interior do deserto, não pegou uma Bolívia, ainda é razoável, mas já é difícil, um Equador, uma Colômbia, uma Venezuela, a gente não pegou nada disso. A gente pegou Paraguai, que é colado, Uruguai, que é colado, e a gente é colado. Pegamos os países mais próximos possíveis para nós. Então, tanto para a torcida, né, para a torcida para chegar, quanto para o time. O time, lógico, as viagens, Uruguai é umas 2 horas e meia, eu já fui, então 2 horas e meia de viagem. Paraguai deve ser mais ou menos isso, Argentina umas 3 horas. Então, viagens tranquilas, né, em termos de tempo de avião não é longo. E para a torcida também é longo, né, lógico, vão ser pelo menos 1, 2, 3 dias para a Argentina, uns 3, 4 dias na estrada. Mas, assim, é factível perto do que poderia ser. Né? Pro Paraguai, eu acho que vai ser mais tranquilo, porque tem muito torcedor no interior do Paraná que provavelmente vai fazer um bate-volta, vai lá passar a noite e volta e ver o jogo, enfim. As organizadas vão sempre, né? O amor delas é impressionante, igual todos nós, né? Que infelizmente eu não consigo ir, não gostaria muito de ir, mas vou estar lá torcendo, apoiando, mandando energias para os torcedores que forem nos representar. E o Uruguai também, o Uruguai é perto, tem a Fiel Sul, né, que tem muito torcedor no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que provavelmente vai também fazer isso lá. A Argentina é mais longe e tudo mais, mas como eu falei também, acho que vai ter corintianos bastante afiel, invade qualquer lugar, mas aí é uma viagem um pouco mais longa. Mas, como eu falei, dentro do que poderia ser, são viagens tranquilas. Não tem altitude também, né, todos os jogos a nível do mar, ou pelo menos, né, dentro de um nível que né, o Uruguai e o outro lá, e Buenos Aires nível do mar. Né. Já a Assunção deve ser nível São Paulo, então assim, nada que vai afetar a questão respiratória, enfim, da velocidade da bola, essas coisas. E torcida também, que eu estava analisando isso, as torcidas desse grupo, tirando do Corinthians, não são muito fanáticas. Quer dizer, a Argentina Juniors ela é fanática, mas ela é uma torcida de caldeirão. Quem viu o jogo do ano passado, inclusive os caras destacaram isso na transmissão, não é uma torcida de caldeirão. Só organizada, lá a organizada fica meio que na lateral, o estádio deles tem uma distribuição meio diferente. Então não é um estádio que pulsa, igual, por exemplo, a Bombonera, o Monumental, o estádio do Rosário, o estádio que eu esqueci o nome do Gigante de Arruito, o do São Lourenço, o Nebulosômetro, esqueci o nome do estádio do Presidente Perón, que é o estádio do Cilindro, do Racing original, tá? Não é, tipo, igual do lembro do News que a gente inventou no passado, do próprio Estudiantes, não é uma torcida, digamos, meio desargentinizada, que não é tão, não pula tanto, não canta tanto, é até estranho. Então assim, até nisso nós vamos bem. O Nacional não tem quase torcida, a torcida é muito pequena, o Racing deve ter meia dúzia, né, que não vão cantar, não são uruguaios igual o do Peñarol e do Nacional, que esses sim também pulsam. Então assim, em termos de torcida também, não vamos ter problemas de enfrentar caldeirões, de enfrentar ambientes hostis, são torcidas relativamente tranquilas, entendeu? Então até isso o Corinthians deu bem. E também para fechar, né, nessa leva de coisas que o Corinthians deu bem, a tabela, o Corinthians, como eu falei, estreia no Uruguai contra o Racing. Então pra mim assim, você estreia fora de casa, assim, estreia em casa é melhor, eu acho que não, eu prefiro estrear fora de casa. Então você estreia fora de casa contra o time mais fraco do grupo, um time bem nível de time Série A2 do Campeonato Paulista, que não vai ter tanta torcida, talvez a gente tenha até mais que eles, com uma boa chance de ganhar e ganhar bem, né, começar bem a Libertadores. E detalhe, os 2 jogos finais do Corinthians na Libertadores, na Sul-Americana, agora o cachorro latino, hein, é contra o Nacional, o penúltimo, e o Racing, o último. Então assim, o Corinthians fecha a Sul-Americana contra os 2 times
mais fracos, entendeu? Então assim, o Corinthians pode, por exemplo, já ter feito uns 6, 9 pontos nisso, né? Vamos colocar uns 7 pontos, vamos supor que empate com a Argentino Júnior, o jogo lá. Aí o Corinthians já tá levemente caminhado. Imagina, ganha, aí é só ganhar do Nacional e ganhar, pronto, já caminhou vaga, já ganha, garantiu, tá tranquilo. Então assim, a tabela pro Corinthians também tá ótima. Então, os adversários tranquilos, viagens tranquilas, torcidas adversárias tranquilas, e a tabela do Corinthians está tranquila. Então, a Sul-Americana pro Corinthians está tranquila. Não tem um perigo. Assim, perigo, lógico, perigo tem. Mas, assim, tá tudo conspirando a favor do Corinthians nessa Sul-Americana. Lógico, pelo menos na primeira fase, não sei como vai desenrolar. Mas, pelo menos na primeira fase, tem tudo pro Corinthians fazer uma primeira fase tranquila, vencer e passar em primeiro e ir para as oitavas sem sustos. Né? E assim, gente, pra só mencionar, eu acho que a gente tem que valorizar a Sul-Americana. Nós não temos esse título, tá? Nós não temos esse título ainda. Então, pro Corinthians ser campeão de tudo, se igualar a São Paulo e Inter, né? O Inter, bem que agora não tem a Supercopa, mas enfim, a Supercopa não dá pra relevar. Falta só esse título, pra gente ter todos os títulos possíveis. Então vamos valorizar, não vamos tratar com Série B da Libertadores, não vale nada, quero nem saber disso aí. Não, eu hoje, se falar, ó, Copa do Brasil ganhar ou Sul-Americana, Sul-Americana. Prestígio internacional, também dá vaga na Libertadores, dá uma boa grana, a Copa do Brasil dá um pouco mais, mas enfim. No geral, a Sul-Americana até dá uma grana boa, parecida, né? E dá vaga no torneio, que eu não lembro no torneio, mas é um torneio que você enfrenta o campeão da Europa League. Então assim, tudo bem, não é nenhum mundial, tá? Não é nada disso, né? Vamos deixar isso bem claro. Né? Mas assim, é um jogo contra um time de fora, né? Um time de, pelo menos segundo escalão europeu, que dá uma audiência, por exemplo, pega um Porto da vida, pô, um jogo da hora, Corinthians e Porto, Estádio do Dragão, dá audiência, a TV, transmite os patrocinadores que estão vindo no Corinthians, pô, vê isso, pô, o cara tá lá em Portugal sendo transmitido, se não pro mundo, pelo menos vai, Portugal, Brasil, Espanha, alguns países que, né, querem ver esse jogo, entendeu? É mais visibilidade, é mais, na minha opinião, negócio, no geral, ganhar a Sul-Americana, né? Acho que o montante de grana vem ao longo do tempo, a Copa do Brasil paga de uma vez, mas no geral, a Sul-Americana acho que vai pagar mais por tudo, né, pela visibilidade, enfim. Fora que também, por vitória na Sul-Americana, ganha $100 mil, que são equivalente a mais ou menos R$500 mil. Então, vamos supor que o Corinthians ganhe todos os jogos da fase de grupos, né, que é possível. Só aí, o Corinthians já fez R$3 milhões. 3 milhões só por ganhar todos os jogos, mais passar de fase. Olha a grana, entendeu? Só por passar de fase. E se ganhar todos os jogos, já vai. Acho que passar de fase é 3 milhões. Já são, R$6 milhões. Então, assim, a Sul-Americana também é bem rentável. E eu, assim, quero muito que ganhe. Eu fiquei muito triste em 2019 que a gente caiu pro Del Valle por um gol a gente não passou de fase. Ano passado, assim, eu fiquei triste, mas eu já imaginava que aquele time era horrível. Nem sei como chegou tão longe, mas enfim. Esse ano, acho que temos condições de ganhar esse título. E eu vou torcer muito entre Copa do Brasil e esse título, sem dúvidas. Né? É o que eu mais almejo. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não sei como o áudio ficou. Espero que tenha ficado bom, tá? Quarta vez que eu tô gravando, então assim, se não for agora, desisto. Mas enfim, deixa o que vocês acharam. Vocês concordam comigo nessas análises? Discordam? Qual a expectativa de vocês? Também estão nessa de, focar na Sul-Americana? Querem ganhar? Enfim, ou, não, Copa do Brasil, vamos tentar. Ou fazer uma vaga boa no Campeonato Brasileiro. Deixa a opinião de vocês aí. E também se inscreve, deixa o like aí no vídeo, por favor, pra esse vídeo chegar mais gente, tá? Que aí o vídeo chegar mais gente, mais pessoas conhecem o canal. E também, conhecendo o canal, eu peço que você se inscreva, porque você se inscrevendo, o YouTube entende que esse canal é relevante e ele vai recomendar para mais pessoas os vídeos, automaticamente as pessoas vão conhecer e automaticamente as pessoas podem vir a se inscrever e o canal crescer cada vez mais. Então me ajude aí, se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer e também ajudar o canal de modo geral, né? Porque o império de modo geral. Também tem o YouTube, o Instagram e o TikTok que estão na descrição, na bio do canal, logo na entrada, tem um link pros dois. Também segue lá, né? Segue a gente lá, se inscreve lá, porque ajuda muito a gente, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha dado certo dessa vez. Um grande abraço e vai Corinthians!